A paz do Senhor, graça e paz, a paz seja convosco, shalom, boa tarde para você. Nessa entrevista que antecede o Natal, a gente olha o presente aqui, pastor Lima, pastor Antônio Lima, mais conhecido como pastor Lima, pastor ali da Igreja da Paz, meu pastor também, muito bom tê-lo aqui. Muito prazer, viu? Depois de muita demora, muita coisa, a gente conseguiu pegar o senhor. Muito ocupado, né, pastor, estudando? Estudando, trabalhando, é uma mistura de coisas, né? Criando filho. Cuidando da Família. família. Eu estou na faculdade, que eu quero sair um pouquinho antes de agora, já vou, que eu tenho muitos filhos para criar. Entendi. E são vários. Pastor Lima é ali da Igreja da Paz, auxilia o pastor Sabá Liberal. Há quanto tempo está aqui na igreja? Aqui nós estamos fazendo 12 anos. O senhor veio junto, né? Eu vim na equipe de fundação, eu faço parte da equipe. Da equipe de fundação. Olha, Igreja da Paz, gente, quem lembra da Igreja da Paz começou... Ali em frente, o antigo Botecão, que é onde é o DB agora, aqui, na Pague Menos, onde é... Olha aí, mais merchandising para tudo quanto ela dá. A Alexandre atrás desse merchandising todinho para pagar a gente. Mas fica realmente ali onde é o Pague Menos. Ali tinha a Igreja da Paz, onde começou. Isso. Pequenininho, né? Um prédiozinho pequeno. Nossa, já estava... Foi muito legal, porque nós começamos ali já de uma forma assim, bem dinâmica. Nós viemos de Santarém em 5 casais de pastores. O pastor, só para lembrar, a Igreja da Paz, a sede fica em Santarém, né, pastor? Em Santarém. Mas são quantos mesmo lá? Beirando 70 mil, com 68, 69 mil membros. Tá tão cheio que tem que começar... Muito grande. A gente mandou muitas equipes para outros estados. Para outros estados, né? Hoje já tem em vários estados já, né? Em Fortaleza, temos em Manaus, temos em tantas cidades, Cuiabá agora. São Paulo também. São Paulo tem um projeto para lá ainda, né? Isso, tem um povo grande para lá. Inclusive agora na Venezuela, né? Venezuela, pastor Dória está por lá também. Nós estamos em vários, nós temos hoje uma média de 520 igrejas, mais ou menos, no Brasil. Né? No Brasil todo. Que bom. Pastor, aí a história aqui é o seguinte, né? A Igreja da Paz está há 12 anos aqui, chegou, agora está ali, frente a Mário de Melo. Isso. Ali na próximo... Ali é o centro do povão, centro, né? O centro geográfico da cidade fica mais ou menos por ali. E ali é culto... Na verdade, todo o comércio até, né? Está para ali. Está para aquela parte, tá, perto da Feira dos Buritis, movimentado ali. Nós estamos para o meio do povo, né? Para o meio do povo. E ali já está quanto tempo nessa... Eu não lembro exatamente, mas eu acho que estamos já com 7 a 8 anos ali, não é? Ali, olha que bênção, graças a Deus. Tempo já. E ali crescendo cada vez mais. Crescendo, e sempre com um grande problema de espaço, né? A gente constrói salas e aí... Mas tem um terreno lá para frente também, já tem para quando é que vai... Nós temos aquele terreno ali que, se Deus quiser, agora, em 2013, vamos começar a fazer alguma coisa. Já fizemos todo o estudo, né? As análises do solo. A gente estava aguardando um projeto de Fortaleza que... A Igreja da Paz de Fortaleza está sendo construída também agora. Também, né? Então nós queremos usar o mesmo projeto, estava aguardando. E parece que saiu agora. Olha e que provavelmente nós vamos agora em 2013 dar um pontapé inicial. Dar um pontapé inicial, mas tem muito tempo ainda e tem muita coisa para fazer. Pastor Lima, convidei o pastor Lima porque eu queria ouvir um pouco da sua história, pastor Lima. Como é que foi a sua conversão? O senhor é de onde? Eu sou de Santarém, aliás, Belterra, né? Nasci em Belterra. Belterra é o quê? Distrito, uma vila? Não, é um município agora. É um município Na agora. época, quando eu nasci, era município de Santarém, era uma vila, mas depois foi emancipado, agora já é um município de Belterra mesmo. Ah, o senhor nasceu lá. Eu nasci em Belterra. Deve ter muito paraense que está ouvindo agora dizendo, eu também sou de Belterra. Belterra é uma cidade muito boa. É lá onde tinha aquele projeto Ford, lembra do látex e tal. Trabalhei muito naquilo. O senhor tirou muita... Colhei muito leite de seringa. Seringa que chama, né? Que é a borracha. Faz a borracha. O senhor trabalhou naquilo? Trabalhei muito, desde pequeno, ajudando meu pai. Meu pai trabalhou muito tempo. Depois eu fiquei adulto. Eu mesmo tinha eu tinha o meu próprio trabalho lá. Eu assumi, né, o meu emprego lá também. O primeiro emprego foi lá. Lá em Belterra. Colhendo leite de seringa, lá em Belterra. E a sua história com Jesus, como é que foi que o senhor... Foi muito interessante, porque eu desde cedo queria ser padre. O senhor queria ser padre? Eu queria ser padre e eu tinha decidido que ia ser. Eu era sacristão e todo aquele negócio. E quando eu estava com uma idade de mais ou menos 17, 18 anos, meus pais voltaram para o Ceará. Eu não quis ir, fiquei lá. Minha irmã tinha uma irmã casada, fiquei morando com ela e não quis ir para o Ceará. Eu nasci no Pará,
Mas alguns irmãos meus mais velhos tinham nascido no Ceará. No Ceará. Seus pais? E meus pais eram do de Ceará. lá, voltaram e eu fiquei. E na época que eu ia para tomar uma decisão, estava tudo certo com o bispo da cidade, que a partir... Isso já onde? Em Santarém? Isso ainda em Santarém. Santarém. Porque naquela época era uma vila, Belterra era uma Belterra. vila. Então, estava certo que no mês de junho daquele ano, eu ia ingressar para o seminário e para morar mesmo, né? E definitivamente. Começar a Porque carreira eu, de padre. criança, eu era criado junto com os padres. Na comunidade que eu vivia, eu saía padre uma vez por mês. Então eu fazia tudo quando o padre não ia. Eu praticamente fazia missa. Não era legalizado assim. Mas eu fazia tudo, o pessoal me chamava de padre. Tanto é que até hoje eu tenho um apelido de padre. É verdade isso. E incrível como aconteceu algo. Um mês antes da data que eu iria mesmo para morar definitivamente, entrar para o seminário e morar, assim, ser interno mesmo, meu pai faleceu no Ceará. Aí eu fiquei pensando, e agora? Eu tenho que resolver como vai ficar minha mãe, porque ela só tinha um outro filho solteiro, que era menor de idade. Os outros estavam casados, espalhados pelo Brasil aí. E eu era solteiro, disse, não, eu vou ter que cuidar da minha mãe. Eu fui pedir um tempo para ver como que eu ia fazer da vida, né? O que eu resolveria. E um mês depois eu me converti. É mesmo? E aí eu voltei lá com o bispo, foi uma história muito interessante, mas deixa eu resumir aqui. Nessa época eu estava servindo o exército. Então, nessa época que eu converti. E o quartel de Santarém fica em cima de uma serra, assim, 12 quilômetros da cidade. E eu estava lá um dia esperando uma carona para a cidade. Eu e mais uns 2 ou 3 soldados na beira da estrada, esperando um carro que fosse para a cidade para nos dar uma carona. E só passava carro no sentido contrário. Eu fiquei assim, meio chateado, eu falei, o próximo carro que passar eu vou furar o pneu. Olha Aí eu só. peguei um pedaço de madeira com um prego e fiquei segurando, lá veio um carro subindo. Eu fui lá, coloquei, e aquele carro passou bem em cima, que o prego entrou, que saiu batendo assim no pneu, né, no asfalto. E passou um pouco, logo na frente de uma curva, nós não vimos nada, subiu. Daqui a pouco, aquele mesmo carro estava voltando, eu não sabia que era o mesmo carro. Aí eu pedi carona, aí aquele carro passou um pouco, aí voltou de ré. Quando parou era o pastor Eibe. Aí ele falou assim, olha, eu nem ia parar para dar carona para vocês, porque eu estou todo suado, o pneu do meu carro furou, eu estava indo tirar um tempo com Deus ali, e furou o pneu do carro, tive que trocar, estou todo suado, eu não ia parar, mas eu senti o Espírito Santo dizendo para eu parar, e por isso que eu voltei. Aí nós entramos, quando ele falou que o pneu do carro furou, me deu aquele negócio no coração, eu falei para os outros de trás, os dois iam atrás. Aí ele fez um convite, olha, está tendo uma campanha na nossa igreja, uma campanha para jovens, vai lá na nossa igreja hoje, está convidado. E na hora que ele convidou, eu senti assim, a oportunidade de redimir o meu pecado. Entendeu? Porque eu não era cristão de verdade, mas eu tinha um senso de compromisso, de responsabilidade, assim, de justiça muito grande. Quando ele falou que furou o pneu do carro, na hora eu liguei, poxa, eu furei o pneu do carro dele e está me dando carona. Poxa, eu sou um cafajeste, né? E quando ele fez o convite, eu falei, poxa, eu vou lá, eu vou pagar o meu pecado. Aí aquilo ficou comigo e eu fui na igreja naquela noite. Ah, na Igreja da Paz. Na Igreja da Paz, no Santarém. Santarém. Rapaz, quando eu entrei na igreja, na verdade foi bem assim, eu fui de bicicleta, parei no outro lado da rua, fiquei meio assim receoso de entrar, mas um dos obreiros estava lá na porta da igreja, no outro lado da rua, atravessou a rua e foi lá comigo, vamos lá, eu te ajudo, vamos lá, e pegou minha bicicleta, foi estacionar a bicicleta para lá e mandou entrar. E eu entrei, quando eu entrei, tinha um jovem, não lembro até hoje o nome dele, é pastor hoje, o Jango, ele tinha uns 14, 15 anos, tocando um violão, assim, só fazendo um solo, com os olhos fechados, e dizendo, Jesus, eu te amo, tu és maravilhoso. Rapaz, quando eu vi aquilo, foi direto no meu coração. Eu pensei, poxa, eu tenho mais de 20 anos dizendo que sigo Jesus, né? Queria ser padre, estudar a Bíblia, não sair da igreja, mas eu não sabia que podia falar com Deus dessa forma. Olha, poxa, Deus... Eu não conhecia um Deus pessoal assim. Eu falei, na hora eu pensei, eu quero isso. Mas, como eu disse, eu tinha um senso de justiça, assim, uma pessoa muito correta. Eu pensava, se eu fizer uma decisão, eu estou traindo minha religião, aí eu não vou fazer hoje. Só que quando terminou o culto, eu fui lá para agradecer o pastor Eibe e dizer, olha, eu estive aqui, eu estive assim para dizer para ele, olha, eu já paguei. E ele disse, você não quer fazer uma decisão? E eu falei, pastor, eu não quero fazer uma decisão, porque
Porque eu já fiz uma decisão noutra igreja, noutra religião, eu tenho uma religião, e eu não quero fazer uma decisão aqui e faltar lá depois, ser irresponsável. Eu quero pensar. E ele disse, muito bem, pode pensar, você tem um tempo mesmo para pensar, isso é muito bom, fazer uma decisão consciente e tal. Aí eu voltei, mas a partir daquele dia eu não tive mais paz. E continuar como eu estava, né? Rapaz, eu voltei à igreja outra semana, e aí eu fiquei numa indecisão. Foi horrível aqueles dias, porque eu queria muito ir, mas eu tinha medo de ir. Então eu fiz um teste comigo mesmo. Eu disse assim, eu vou na missa hoje de novo, vou ver o que eu acho. E eu não suportei ficar até o final da missa. Para mim foi totalmente estranho. Poxa, eu preciso ver Deus, eu preciso sentir Deus, não estou sentindo. Eu saí antes de terminar e disse, nunca mais eu volto aqui. Aí eu fui na Igreja da Paz de novo, e naquele dia eu fui decidido, vou fazer minha decisão hoje. E eu tinha falado com um amigo meu, o nome dele é Gildo, que hoje também é pastor em Fortaleza, Gildo, nessa época são jovem. Eu disse para ele, hoje eu vou fazer a decisão. E ele me levou, me sentou junto comigo, ficou esperando a minha decisão. E na hora o pastor começou a pregar, e parece que demorou um pouco, e eu perdi a vontade de fazer a decisão. E foi ficando assim, sem graça e tal. Mas na hora que o pastor fez o apelo, eu pensei, pô, ele está esperando aqui que eu vou levantar a mão, né? E eu não levantei. Ele falou a primeira, a segunda, acho que na terceira vez que ele falou, eu levantei a mão. Só que quando eu levantei a mão, eu senti assim, até se eu não fosse na frente, eu senti, agora não tem mais jeito. Agora já era. Quando eu percebi que minha mão foi vista, agora já era. Então, na partir daquele dia, a minha decisão foi... Teve uma mudança. Radical. E foi interessante, porque eu estava com uma carteira de cigarro no bolso. E ao sair da igreja, eu já amassei, joguei fora e saí com uma outra sensação de alguém totalmente diferente. E agora eu tinha uma coisa a fazer. Eu pensei, o bispo está me esperando, eu vou ser padre. Eu esperei que ia ser padre, então eu vou ter que ir lá e desfazer. Mas eu vou ficar uns 3 meses me preparando. Para poder conversar com ele. Então passou assim, um pouco de tempo, aí eu fui lá, conversei, foi uma conversa muito interessante. Mas o interessante dessa história de furar o pneu foi que depois de anos, já mais de ano que eu estava na igreja, um dia num programa como esse, com o próprio pastor Eibe entrevistando, ele perguntou algumas coisas sobre minha conversão, e eu falei para ele que eu tinha furado o pneu do carro. E ele disse, por que você não me falou? Eu disse, porque se eu tivesse falado, talvez você nem teria parado se você soubesse. Ele falou, aí que eu pararia. Mas aí ele falou, não, se for para ganhar alguém como você, eu quero que fure muito. Mas é uma história muito interessante. Lá para cá, eu já tinha a decisão desde pequeno que eu queria ser um servo de Deus. Quer dizer que só como católico eu ia ser padre, não ia querer ser, né? Uhum. Mas quando eu conheci o Senhor, aí veio aquela convicção que eu seria um sacerdote, um pastor. Amém. Falei isso pro bispo na época, ele não entendeu, ficou muito zangado. Ele fazia cruz na minha testa e gritava comigo. Mas foi muito legal. De lá para cá, Deus me chamou para o ministério mesmo. Eu fundei a Igreja da Paz de Belterra, que hoje meu irmão converteu comigo, é o pastor. É o pastor de lá? É, já. E hoje está aqui. E hoje estou aqui. Meu pastor, eu quero agradecer, é muito bom. Olha, gente, a história é fantástica. Pastor Lima está, claro que é muita coisa, mas o que me chama a atenção foi essa história. Eu vi o pastor Eibe pregando uma vez, ele falou citou o nome do senhor, foi onde eu descobri essa história que furou o pneu dele, e eu quero dizer para o senhor que é maravilhoso. Igreja da Paz hoje, o senhor está ali à frente, ali, só para a gente encerrar. Quais são os cultos lá? Quem quiser visitar a Igreja da Paz? Nós temos culto na igreja, na verdade nós chamamos de Tadel, que é um treinamento de qualquer pessoa, na terça-feira. E na sexta-feira tem um culto de cura, de libertação, nós chamamos culto da vitória. No sábado tem o Ponte Gospel e domingo nós temos 3 cultos, 8 da manhã, 5 da tarde e 7 da noite, na Mariano de Melo. E às 7 da noite também, lá no Silvio Botelho, no nosso núcleo. Então são 4 cultos no domingo. Amém. E na quarta-feira e no sábado nós temos as células que acontecem nos lares. São várias. Hoje são quantas células, pastor? 300 e um pouco. Quase 400. Nosso alvo agora é 400. 400 células. Amém. Vamos conquistar mesmo. E também tem o Campo Gospel, né? Deixa um convite. Gospel é um acampamento muito jóia,
porque é um trabalho com jovens, né? Leva muitos jovens que não são da igreja. São cerca de quantos, mais ou menos, pastor, que vão ali? O último Camp Eu Gosto foram quantos jovens, mais ou menos? Eu não estou a par porque eu estava de férias na época viajando, mas normalmente vai 400, 500, 600 muito jovens. Legal, gente, o convite, olha... Mas é interessante que os jovens vão para essa programação, mas a igreja continua funcionando, porque tem os outros cultos. Tem os cultos. Essa é uma É só para jovens. E a igreja continua... E a igreja continua funcionando na cidade. Também tem esse negócio de parar de carro na rua. Não, nós temos estratégias, todas as programações tudo continuando. Células, tudo mais. E a atração desse ano é o pastor missionário Luciano. Do Nepal. Amém. Conferência de missões, está voltando agora. Está voltando. Gente, ó, tá aí feito o convite, as inscrições estão abertas. As inscrições não pode demorar não, senão acaba, né? É verdade, é limitado. Tá bem. Pastor, muito obrigado pela sua presença, que Deus abençoe. Eu quero só lembrar para vocês o seguinte, que o Alternativa Gospel continua pelo site alternativagospel.com. Acessa lá, você vai ver muitas outras entrevistas que nós já fizemos aqui, muitas outras informações. E lembrando que a Alternativa Gospel na Rádio FM Parente, todo sábado de 7 às 8 da noite com Alexandre Galindo e logo em seguida de 20 a 21 horas, de 8 às 9 da noite, também com Alexandre Galindo lá na Rádio Roraima, gente, ao vivo. Lá você pode ficar à vontade de ligar, pode pedir música, fazer o que você quiser. Tá ok? E também quero lembrar para vocês também que tem uma palavra para nossa meditação. Mateus 11, versículo 28 diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu darei descanso a vocês. Amém? Então, essa palavra para a sua meditação, não sei em que situação você se encontra, não sei qual é o tamanho da sua luta, se você anda cansado, desestimulado, se o fardo é muito pesado, o que a gente sabe que o Senhor Jesus ele está nos convidando, ele está dizendo, olha, dê para mim, me dê isso aí, lança sobre mim, porque ele quer dar descanso. Agora, qual é a parte? Que parte, pastor, que nós temos que fazer? A nossa parte é levantar. Sai dessa condição, dessa situação que você se encontra, porque tem um Deus todo-poderoso que está preparado para mudar a sua vida, que anseia mudar a sua história. Amém? Vai à igreja evangélica mais próxima da sua casa, senta lá, ouve, Jesus vai falar contigo, ele vai mudar a sua vida, vai mudar a sua história. Um ótimo fim de semana.